Boa noite. Que bom que você reservou essa noite, esse tempo para dedicar a sua vida a Deus. Vamos começar com muita alegria, vamos começar com uma oração, acreditando que em breve Jesus voltará. Nós temos a esperança nesse coração, no nosso coração. Oremos. Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua santa casa, estamos com nossos irmãos conectados através das redes sociais. Que o Senhor venha preencher cada coração que está assistindo essa pregação, essa semana maravilhosa, essa semana que está tocando em cada coração, em cada lar. Que o Senhor venha visitar cada pessoa, Jesus. Perdoa nossos pecados, prepara-nos para o Teu reino. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Maranata. Que o Senhor seja a luz da minha e da sua vida. Amém? Aleluia.
veremos face a face. Cante conosco. Abre o seu inário, ele físico, ele virtual. Vamos louvar e agradecer o nosso santo Deus. Face a face.
Som. Som. 1, 2. Cada vez mais lentos são os passos de Jesus naquela longa estrada em Jerusalém. Cansado, ferido, machucado, humilhado, não há palavras que descrevam esse quadro de horror. Naquela rua empoeirada vão as marcas da cruz. O seu sangue escreve a história de um Deus de amor. Não há quem o ajude, muitos morrem, muitos choram. Seu olhar faz escapar, mas ele segue e não para. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo, a cruz, a dor, a coroa que ele usou. Jesus pagou, foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Eu jamais irei compreender tua angústia e o seu sofrer, que foi por mim quem se entregou. Temos som aqui? Boa noite.
É um prazer estarmos juntos nessa noite. Aumente um pouquinho o som, por favor. É importante que eu escute. Muito obrigado, irmã Neide, pela mensagem cantada. Obrigado a vocês do grupo de louvor, né? Não consegui memorizar os nomes de todos ainda, mas muito obrigado pela participação. E há um dos nomes que tem ajudado toda a noite aqui, eu nunca mencionei, que é o Henrique, lá na sonorização. Ele tem estado aí todas as noites ajudando, e a gente agradece a este grupo de amigos e irmãos comprometidos com a pregação do Evangelho. Eu quero saudar você, amigo da Rede Novo Tempo de Comunicação, você que está conosco. Eu quero saudar você, amigo que recebeu um convite no Facebook. Eu quero saudar você que talvez tenha recebido um convite no Instagram ou em alguma outra mídia social para se unir a um dos nossos grupos de WhatsApp. Temos 10 grupos de WhatsApp aqui em Cosmópolis, especificamente para transmitir a Semana Santa, mas há muita coisa boa que ainda virá. Portanto, eu quero dizer para você, nessa noite, o seguinte: se você está gostando dessa semana, curta aí, se você está no Facebook, curta esse vídeo, esta transmissão, comente alguma coisa e compartilhe, porque esse gesto de vocês vai dar uma dimensão extraordinária para a nossa transmissão. Então é muito importante que você nos ajude, você amigo, você irmão. Nós estamos aqui transmitindo diretamente de uma das nossas igrejas adventistas aqui em Cosmópolis, a igreja de Cidade Alta, e você, meu irmão, membro de outras denominações, é muito bem-vindo também. Não importa, o importante é que nós estamos nessa semana juntos, estamos unidos em Cristo Jesus. E eu quero nesta noite iniciar, e antes de iniciar, desafiá-lo a continuar trazendo amigos para o grupo. Continue compartilhando o vídeo de convite a um dos grupos, o link de convite, adicione pessoas, porque nós estamos ainda no início da semana. Hoje é o 4º dia, não é isso? Sábado, domingo, segunda, terça, nós vamos ainda até o sábado. Então nós estamos na metade dos temas da semana. Portanto, é muito importante que novos amigos estejam conosco na transmissão da Semana Santa. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Eu quero ler aqui 2 versos, fique com o capítulo 1. E vamos orar antes de lermos a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, louvamos-te pelo privilégio de vivermos mais um dia, mas sobretudo pelo dom da salvação em Cristo Jesus, e porque nesta noite temos a palavra de Deus aberta diante de nós, temos liberdade, podemos lê-la, podemos estudá-la, mas sabemos que para compreendê-la precisamos da tua ajuda. Portanto, Senhor, vem nesta noite, através do teu Santo Espírito, e ilumina a mente de todos os teus filhos que estão conosco nessa noite, para que compreendam a tua vontade e os ensinamentos que desejas ensinar a todos nós. Fazemos esse pedido em nome de Jesus. Amém. Quero ler então Marcos capítulo 1, versos 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Anjos o serviam. Nada poderia trazer mais ânimo e alegria a Jesus do que a presença dos anjos, após aqueles 40 dias e 40 noites no deserto. Ele já havia ouvido muitas histórias de anjos. Ele sabia que anjos haviam participado desde o seu nascimento
até mesmo antes da vida de sua família. Sua mãe certamente lhe contara as histórias do anjo que lhe aparecera e anunciara o seu nascimento. Em outros diversos momentos da história da sua vida, da vida de seus pais, anjos se apresentaram, anjos guardaram. Jesus tinha a certeza e a convicção do ministério dos anjos. Certamente ele sabia que um anjo o protegia em todos os momentos. Mas agora ali, no deserto, ali após 40 dias, em íntima comunhão com Deus o Pai e com Deus o Espírito Santo, e após esse período de intensa comunhão, ele sentiu fome, e naquele momento, anjos revestidos de luz, mas anjos maus, tentaram desviá-lo do seu propósito, tentaram quebrar aquela comunhão que ele mantivera com seu Pai e com o Espírito Santo. E naquele momento, após aquela vitória estupenda que ele teve sobre os poderes do mal, os anjos de luz apareceram. É como se as trevas se dissipassem e o horizonte de alguma maneira se descortinou, e anjos gloriosos em poder apareceram, e anjos o serviam. Eu posso imaginar aquela cena, eu posso imaginar Jesus conversando com os anjos, e eu imagino que alguns deles devem ter se apresentado a Jesus, afinal eles sabiam que aquele homem, Jesus, era o comandante das hostes celestiais, em pessoa humana. Jesus, eu estou servindo para você aqui, come. Jesus, olha, eu sou Gabriel, você não vai se lembrar de mim, você era muito pequeno, mas quando você fizer aquela viagem para o Egito, você era ainda um bebê, eu providenciei comida para você, eu providenciei abrigo para os seus pais. Jesus, coma, você precisa de fortalecer, você precisa de reabastecer, ter as suas forças renovadas para a sua missão. E ele deve ter ficado muito feliz ao estar ali com os anjos, e ele deve ter ouvido dos lábios dos anjos muitas histórias. Ele estava muito feliz, porque todas aquelas histórias que sua mãe lhe contara, como o milagre do seu nascimento, como a apresentação, jubilosa apresentação no templo, quando Simeão e Ana se alegraram e louvaram a Deus, quando ele precisou de fugir do decreto de Herodes, a fuga miraculosa para o Egito, e tantos outros momentos. Os anjos confirmaram todas aquelas histórias, quem sabe acrescentando detalhes que nem mesmo a sua mãe se lembrara, e ele estava muito feliz, porque todos aqueles lances espetaculares de sua vida, do cuidado e proteção de Deus, haviam sido confirmadas naqueles 40 dias pelo Espírito Santo, e agora pelos anjos. Jesus, ele viu, ele percebeu que a sua missão era muito importante. Ele viu que todo o céu estava à sua disposição. Ele percebeu que a sua missão era tão importante a ponto das forças do bem se aliarem a ele. E Jesus então, diz a Bíblia, à luz desse texto aqui, então Jesus, sustentado pelos anjos, ele saiu do deserto, ele passou pelas hienas, pelos javalis, pelos leopardos, pelos lobos, pelos chacais, mas os anjos estavam com ele. E Jesus, ele estava muito feliz, porque salvar o homem era tudo o que ele queria, era o desejo do céu e a sua suprema motivação. Então, Jesus, ele pensou em sair do deserto, ele saiu do deserto, e ele voltou para o lugar de onde ele saíra, o lugar onde ele havia sido batizado, a cidade de Betânia, ali ao lado do Rio Jordão. E ele tomou a decisão de voltar. Ele pensou, onde que eu devo começar? Por onde eu vou começar a minha missão?
Ele pensou, estou com saudades da minha mãe. Eu acho que eu vou para Galiléia. E ele decidiu voltar para Galiléia. Ele nunca havia ficado tanto tempo longe da sua mãe. Nessa época, seu pai já havia morrido. Até o seu batismo, Jesus fora um filho fiel, um filho que ajudara a sua mãe, fora, quem sabe, um apoio muito grande para sua mãe, mas a sua mãe sabia que em algum momento ele devia sair para cumprir a sua missão. E agora, então, já cerca de 6 semanas longe de sua casa, contando o período que ele descera lá na Galiléia para o Jordão, e depois ficaram algum tempo ali, fora para o deserto, 40 dias. E ele então pensou em convidar pessoas para acompanhá-lo. E diz a Bíblia que Jesus chamou uma pessoa. Abra sua Bíblia em São João, no capítulo 1. São João, capítulo 1. Vamos ler aqui, a partir do verso 43, diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. E Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Vamos parar por aqui, queridos. Veja, quem era Filipe? Filipe foi a primeira pessoa a quem Jesus chamou diretamente. André e João, os seus 2 primeiros discípulos, seguiram a Jesus. Posteriormente, Jesus os chamou. Mas Filipe, Jesus o chamou diretamente. Mas quem era Filipe? Muito bem, Filipe era um jovem galileu. Filipe era da mesma cidade de André e Pedro, a cidade de Betsaida. Filipe deve ter ouvido falar das mensagens de João Batista. Alguns dos seus amigos chegaram em sua cidade e contaram do que estava acontecendo lá em Betânia, em Betábara, daquele pregador, daquele jovem pregador que falava com poder, e centenas e milhares de pessoas já estavam ouvindo. Alguns dos seus amigos devem ter contado literalmente muitos sermões. Eles tinham uma capacidade mental muito grande de reter as palavras de um pregador, e ele deve ter ouvido a réplica de pregações quase inteiras de João Batista, e ele pensou: puxa, é algo diferente, nunca pensei em alguém que pudesse falar tais coisas. Ele, como um jovem galileu, ele ansiava por uma mudança em sua vida. Como um jovem galileu, ele estava cansado da rotina religiosa dos seus dias. Ele ansiava que algo diferente pudesse acontecer. Ele esperava que um acontecimento que pudesse mudar o rumo das coisas lá em seu país, em sua cidade. E quando ele ouviu as notícias, quando as notícias de João Batista chegaram à sua cidade, depois de avaliar algumas coisas, ele pensou: preciso de ver isso pessoalmente, eu preciso de ver com os meus próprios olhos. E ele deve ter pensado que talvez João Batista pudesse ser o Messias, quem sabe? Ele não teria nada a perder. E ele deixou tudo. E ele desceu para a região da Pérea, próxima à Judéia, para ouvir João Batista. E ele não se decepcionou com João Batista.
Pelo contrário, ele ficou 2 dias ouvindo, 3 dias, e depois ele achou que poderia ficar ali. Ali ele se sentia melhor, e ele deve ter se tornado um dos discípulos de João Batista. E ele foi um discípulo atuante de João Batista, até o momento em que Jesus foi batizado. No dia em que Jesus foi batizado, no dia em que Jesus entrou nas águas, colocou os pés nas águas do Rio Jordão, ele ficou impressionado com as cenas. O Jordão era um lugar de nostalgia. A razão pela qual ele deixara lá a sua cidade de Betsaida para o Jordão, é porque ali no Jordão, grandes acontecimentos memoráveis haviam ocorrido. As águas do Jordão haviam sido abertas para o povo de Israel passar. Elias e Eliseu passaram pelo Jordão em seco, através do manto de Elias, que Elias tocara as águas. Ali próximo, os muros de Jericó haviam ruído, era um lugar de nostalgia. Então, quando Jesus entrou no Jordão, ele foi uma das, talvez, poucas pessoas que perceberam algo diferente. Ele viu o aspecto do céu, ele viu o brilho do céu, ele viu uma luz brilhante incidir sobre Jesus, ele viu uma pomba repousando sobre ele, ele ouviu uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, eu amo você, meu filho. E ele ouviu João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sigam o Cordeiro. E ele creu em João Batista, ele acreditou, ele compreendeu, embora talvez não completamente, que a missão do seu mestre estava cumprida naquele momento. Ele acreditou, mas por alguma razão que nós não sabemos, ele não seguiu Jesus imediatamente. Pode ser que nessa noite eu esteja falando para alguém que já tenha ouvido falar de Jesus muitas vezes. Pode ser que os seus pais tenham falado, sua mãe tenha falado, pode ser que uma amiga tenha testemunhado do poder de Jesus em suas vidas, mas que por alguma razão não tenha seguido a Jesus, não tenha ainda tomado a decisão de seguir a Jesus. E ele, por alguma razão, Filipe, que nós não sabemos, Jesus passou por ali, foi batizado, e ele, talvez receoso de deixar o seu mestre, talvez por ser um pouco tímido, talvez não tivesse mesmo a coragem de seguir a Jesus, de começar um novo ciclo em sua vida. Ele ficou por ali, e Jesus saiu, Jesus foi para o deserto. E depois daqueles 40 dias, Jesus voltou e decidiu voltar para a Galileia, mas antes de voltar para a Galileia, para rever a sua mãe e começar o seu ministério, Jesus sabia que lá naquela cidade havia tinha um jovem que precisava ter um encontro com ele. Esse jovem era Filipe. Jesus sabia que aquele jovem agora estava preparado. E pode ser que nessa noite eu esteja falando para alguém que não tomou decisão antes, mas hoje esteja preparado. Hoje está sentindo que é o dia da sua decisão, da sua entrega. E Jesus sabia disto. Então ele foi a Filipe. Ele falou apenas uma coisa. Aqui a Bíblia não entra em muitos detalhes, mas a Bíblia diz que ele chegou para Filipe e ele simplesmente disse para Filipe: segue-me, segue-me. E Filipe não pensou 2 vezes, não perdeu a oportunidade, e Filipe passou a seguir a Jesus. E quando alguém conhece a Jesus, uma nova experiência ocorre em sua vida, uma alegria imensa inunda o coração. E quando a gente está feliz com algo, a gente quer compartilhar, não é verdade, com as pessoas? Filipe estava feliz demais, e Filipe então ele saiu correndo pelas ruas, porque ele queria fazer exatamente o que André já fizera, quando conhecera Jesus, chamando seu irmão. Filipe foi buscar o seu amigo Natanael,
ele pediu que Jesus esperasse um pouquinho, e ele foi até Natanael, e a maneira como ele anunciou para Natanael, ele disse assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Amigos, que declaração! Ele, neste testemunho dele, ele demonstra que ele havia procurado, ele havia estudado os escritos de Moisés profundamente. Moisés era respeitado, era o maior profeta até então. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, os primeiros livros que eles chamavam de lei, ou Torá, e que nós hoje reconhecemos como os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E aqui ele menciona também, e a quem se referiram os profetas. Vejam, ele era um profundo conhecedor das Escrituras, ele estava ao longo de sua vida buscando, ansiando a vinda do Messias, a vinda do Salvador. E ali, após passar alguns meses seguindo João Batista, ao conhecer a Jesus, e ter meditado sobre a pessoa de Jesus, e ter recebido o convite de Jesus, ele resolveu segui-lo. Achamos o Messias. Ele não se vangloria aqui, porque na verdade ele sabia que Jesus o havia encontrado. E o seu amigo Natanael só disse para ele fala assim: Jesus o Nazareno, filho de José. Bom, Betsaida não era tão longe de Nazaré. Natanael era de Caná, uma cidade próxima a Nazaré. Teria sido José alguém conhecido? Jesus Nazareno, filho de José. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas se referiram, Jesus Nazareno, o filho de José. Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a resposta de Filipe foi apenas uma: vem e vê. Muitas pessoas ficam preocupadas em como testemunhar, como devem testemunhar. Acham que testemunhar é entrar em discussões teológicas. Acham que testemunhar é querer obrigar uma pessoa a crer como ela crê. Acham que testemunhar é que as pessoas se tornem como ela é. Acham que testemunhar é entrar em brigas doutrinárias. Testemunhar é apenas contar a experiência que você teve com Jesus. Vem e vê, e tire as suas conclusões. Natanael veio diante de Jesus, e quando alguém se decide a vir a Jesus, coisas maravilhosas acontecem. Amanhã eu vou contar essa história com mais detalhes, mas Jesus viu Natanael, e Jesus falou para Natanael, simplesmente o seguinte: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael disse assim: mas como é que você me conhece? De onde você me conhece? Jesus responde: antes que Filipe te chamasse. Antes que Filipe te encontrasse, eu já te conhecia, já conhecia você. Eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus o conhece, que Deus o conhece, mas Ele convida você, Ele convida, Ele dá muitas oportunidades. Pode ser que hoje seja a grande oportunidade de sua vida. Ele sabe que você, ao longo da vida, talvez nunca tenha levado a sério, nunca tenha realmente
deixado tudo para segui-lo? Mas ele sabe que você tem um profundo vazio no coração. Ele sabe que você não é feliz. Ele sabe que o seu coração agora está ardendo e que você deseja ter uma nova experiência. E ele faz o mesmo convite que fez a Filipe. Ele fala: segue-me. Segue-me, João. Segue-me, Maria. Eu conheço a sua vida. Eu sei quem você é. Eu conheço sua família, conheço seus pais. Venha, segue-me. Porque quando Jesus olha para uma pessoa, ele não vê apenas as limitações, ele vê as possibilidades. E ele está fazendo esse convite para você nessa noite. Você não gostaria de dizer sim a Jesus? Você não gostaria de dizer: Senhor, eu aceito o teu convite nessa noite? Você gostaria de seguir a Jesus, de se tornar nessa noite um discípulo de Jesus, nesses dias modernos em que estamos vivendo? Pode alguém seguir a Jesus em dias tão difíceis, mas você gostaria de aceitar esse chamado? Levante a sua mão onde você estiver e diga sim, se esse é o seu desejo. Ele diz: segue-me. É muito simples. Seguir é uma decisão que só você pode tomar. E se esse é o seu desejo, ele vai esperar você. Ele vai se alegrar. Jesus, como nesta terra, ele gostava de se relacionar com as pessoas. Ele sentia necessidade de relacionamento humano. Porque ele também é verdadeiramente humano. E se você o seguir pela fé, sua vida vai melhorar. Ele vai abençoar você. E a sua vida será completamente transformada. A Neide vai cantar um hino nessa noite, mais um hino. E eu gostaria de convidá-lo a orar neste momento, a consagrar a sua vida ao Senhor, a reafirmar a sua decisão de uma entrega completa ao Senhor. Talvez você já tenha se encontrado com o Senhor, mas tenha se afastado. Ou talvez você até seja membro de alguma igreja, mas a sua fé está fraca, você se sente desanimado. Este é o momento de você reafirmar a sua fé, de renovar o seu compromisso. Então, enquanto a Neide estiver cantando, ore ao Senhor, confesse os seus pecados. Ele quer perdoar você, Ele quer transformar você e quer fazer você uma nova pessoa e quer usá-lo como instrumento em sua obra. Vamos aguardar então este hino neste momento. Cego espiritual, vejo tão pouco de ti. Abre meus olhos, eu quero te ver. Restaura-me, restaura-me com tua luz, vem preencher, afasta a escuridão, dai-me mais vida, Senhor, transforma pelo amor, faz-me enxergar, Jesus. Abre meus olhos, Senhor, para que eu possa ver
a tua face brilhando em mim. Cego espiritual, vejo tão pouco de ti. Abre meus olhos, eu quero te ver. Restaura-me, restaura-me com tua luz, vem preencher, afasta a escuridão, dai-me mais vida, Senhor, transforma pelo amor, faz-me enxergar, Jesus. Restaura-me, restaura-me com tua luz, vem preencher, afasta a escuridão, dai-me mais vida, Senhor, transforma pelo amor, faz-me enxergar, Vamos orar. Ó Senhor, restaura-nos, Senhor. Estamos neste mundo mau, estamos desejosos de novos começos em nossas vidas, Senhor. O nosso coração anseia por libertação. Temos a esperança de que algo aconteça que muda o rumo da história, Senhor. Que a nossa vida tome uma direção diferente. Por isso, Senhor, queremos entregar nossas vidas a Ti. Reconhecemos que Jesus está passando nessa noite e que o convite que Ele fez a Filipe, Ele faz também a cada um de nós. Mas seguir a Jesus depende de cada um. Devemos deixar tudo e seguir a Jesus. Devemos fazer isso com convicção e permitir que a nossa vida seja dirigida por Ele em todos os aspectos. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus filhos nessa noite, que toma firme decisão de entregar suas vidas a Deus e de fazer de Jesus o primeiro, o último e o mais importante, Senhor. Abençoa a cada filho e que hoje seja um marco em nossas vidas. Que a partir de hoje, uma nova motivação envolva o nosso coração. E que tenhamos uma visão diferente de Jesus. Vejamos como alguém que deseja a nossa companhia. Alguém que deseja a nossa felicidade. Portanto, Senhor, fica conosco nessa noite. Sintamos a Tua presença onde quer que estivermos, Senhor. E permite que a nossa vida seja uma bênção também para as pessoas ao nosso redor. Te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amanhã
estaremos novamente transmitindo a partir das 19 horas. E o nosso desejo a você é que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.